Salve, salve rapaziada, Renato Rebelo falando ao lado do meu amigo André Azevedo para um novo quadro aqui no Sexto Round, que é uma espécie de debate onde a gente vai abordar assuntos um pouquinho mais polêmicos, mais ardilosos aí e tentar imprimir a nossa opinião, né, sobre o que está acontecendo no entorno dele. E o primeiro assunto é doping, rapaz. Doping no MMA. Assunto tenso. Começando, o doping, o antidoping no UFC era como? Eram as comissões atléticas, que são órgãos governamentais, ou seja, alguém que trabalha numa comissão atlética nos Estados Unidos é um funcionário público, né? Então, se fizer alguma coisa errada, está prevaricando, né? Então, mas era um exame antidoping irrisório, até bobinho, né? Que é um exame de urina. Xixi no potinho, né? Xixi no potinho, pós-luta, em que você tá dando a data e o dia e a hora de quando você vai fazer o exame antidoping. Teve lutador que deu xixi de cachorro no potinho. Deu xixi de cachorro, mas mesmo assim é muito fácil você se preparar para um exame antidoping, porque você sabe quando você vai fazer. Então aí, como o pessoal faz ciclos, né? Cada substância fica um tempo no seu organismo, então você sabe aquele tempo, é muito fácil você fazer todo o trabalho durante o camp e no dia tá limpo, né? Então muita gente no meio costumava chamar isso de teste de QI, Sim. de tão fácil de passar que você é meio burrinho se você não passa, né? Só pessoas muito irresponsáveis ou com muita imperícia não passava nesses exames. E o UFC achou que realmente chegou à conclusão que para levar o esporte para o mainstream ele precisava moralizar, né? Apertar as regras, fazer uma coisa mais segura, mais saudável. E aí contratou a USADA, né, que é uma agência antidoping americana, e hoje em dia eles fazem cerca de até de 2.750 exames por ano nos mais de 550 atletas do UFC. São exames de sangue, urina e sem data prévia, ou seja, bate na sua porta e me dá o seu sangue. E te digo até mais, Renato, e você que está ligado aqui no Sexto Round, não é nem só bater na porta, eles mandam uma mensagem para o celular do atleta e falam assim: onde você vai estar amanhã? Você precisa responder: amanhã eu vou estar na academia treinando. Ok, a gente vai aí, tal hora, fazer o exame e tudo. Então assim, se você não estiver na academia naquela hora, você é penalizado. E como se você tivesse dopado. Como se você tivesse dopado, exatamente. Então assim, é surpresa mesmo, eles avisam um dia antes. Com um dia antes você não tem como você se livrar de qualquer substância que você já tomou, então não deixa de ser um teste surpresa, E pegam diversas substâncias, né? Sim, a gama de substâncias é muito maior, porque é sangue e urina, né? E os testes são mais caros do que os feitos pelas comissões atléticas, então tem muito mais coisa. E batem na sua porta 6 horas da manhã, porque tem drogas que o tempo de meia-vida delas são algumas horas, né? Então se você toma se você vai fazer o teste 5 horas da tarde, você tomou 10 horas da manhã, já não está mais no seu organismo de toda forma. Então é 6 horas da manhã. O Michael Bisping reclamou uma barbaridade que acordaram ele num feriado recentemente. Porém, nenhum teste antidoping que exista é infalível. Verdade. Todos são burláveis pelo simples conceito de oferta e demanda. Tem mais gente querendo se dopar do que gente querendo proibir o doping. Então tem muito mais dinheiro de um lado do que do outro. Então qualquer tipo de exame pode ser burlado. Até o passaporte biológico, que foi o que pegou o Lance Armstrong, tudo tem uma forma. Então a pergunta é a seguinte, André. Sabendo que o antidoping é uma rato contra gato, né? E é enxugar gelo, nunca vai... É a mesma coisa que a guerra contra as drogas, né? Você não tem... Enquanto tiver gente querendo comprar, vai ter gente querendo vender, e não importa qual seja a pena. Você tem países em que o traficante é pena de morte se for pego, e tem gente vendendo. Então se a pena é 2 anos de suspensão, vai ter gente querendo sofrer essas consequências. Vale enxugar gelo? Vale seguir nessa batida? Ou você acha que, sem hipocrisia, libera geral, cada um assina o contrato, é adulto, responsável pela sua própria vida e faz o que quiser e bola pra frente? Olha, Renato, eu acho que vale a pena continuar esse controle, pelo menos essa tentativa de controlar o doping, porque acho que o esporte chegou num ponto que deixou de ser aquela coisa freak show da época do Pride, que os caras entravam redondos, gigantes, Mark Coleman, Bob Sapp. A coisa se tornou mais atlética
Mas como esporte mesmo, a ideia é que um dia se torne olímpico, eu acho muito difícil. Só uma coisa, o Bob Sapp nunca se dopou, ele disse que era creatina. Creatina com mariola. Creatina com mariola, que ele compra na Avenida Brasil, ali a mariola, mistura e come. Dá um pump. Dá, imagina. Essa que você tomava naquela época que você era fortão? Eu fazia um TRT natural naquela época. Tá bom, daí você papo para outro vídeo. Outro vídeo. Então eu acho que chegou um ponto que não tem mais volta. Eu acho que chegou um ponto que deve ser controlado. Apesar, como você botou muito bem, a indústria do doping está muito à frente da do antidoping, inclusive em competições olímpicas, são retiradas amostras para o teste na hora ali, instantâneo, né? E outras amostras são guardadas porque o atleta pode perder a medalha em até 4 anos, até o próximo ciclo olímpico, porque a indústria tá tão à frente que às vezes o antidoping só vai pegar aquela substância 2, 3 anos depois que ela já foi utilizada. Então eu acho que é preciso apertar sim, apesar de ser uma coisa de enxugar gelo, como você falou, porque eu acho que isso coíbe. Em todos os esportes de alto nível acontece o doping, isso é fato, mas eu acho que você apertar, você vai diminuindo cada vez mais e tentando deixar o esporte mais limpo possível, apesar de ser uma missão muito difícil, você coíbe, eu acho que fica mais parelha a disputa. O primeiro contra a proibição do doping no MMA é a elitização. Como eu falei, né? Não tem como você erradicar completamente. E o que acontece? Você tendo uma política mais apertada como essa do UFC, você faz com que só consiga fazer certo e burlar quem tem mais dinheiro, né? Então, estilos de doping um pouco mais requintados e sofisticados que fazem com que você consiga passar certos tipos de testes, eles custam muito mais caro. E não há muito dinheiro no MMA ainda. Existem poucos milionários no MMA, um punhado, uma dezena talvez, e os outros 600 atletas do UFC, até quem ganha na faixa de 100 mil dólares por bolsa, ganha 100 mil dólares por luta. Sim. Então se você ganha 100 mil vezes 2 vezes por ano, 200 mil, sendo que 10% vai para o empresário, 10% para a academia, seu custo de vida e tal, você não tem a grana disponível para fazer. Então é só os grandes milionários do UFC que têm acesso a isso. Então você facilita quem está no topo a se manter no topo. Não estou dizendo que todos os campeões se dopam, mas... Até porque, como você disse, se o atleta que não tem tanta grana para investir nisso, ele vai usar um tipo de droga que vai ser detectado muito mais fácil. Né? Ou ser pior para a saúde dele. Ou ser pior para a saúde dele, com certeza. Ou as duas coisas. Né, também. E você tocou num ponto interessante, Renato. Existe um tipo de doping que já estão fazendo doping genético. O cara vai lá na tua célula vermelha e coloca uma quantidade maior de células vermelhas, mapeia o teu DNA, coloca uma maior quantidade de células vermelhas e você tem uma capacidade de hemácias, né? Você tem uma capacidade respiratória maior. E como é que vão provar que você, Renato, tem o número X de células vermelhas, eu tenho o número X2. Como é que vai provar que você tem mais células vermelhas do que eu por conta de um tipo de substância que você tomou? E não, você não pode ter nascido dessa forma. Outro ponto negativo do controle do doping são os custos, né? Esses exames custam muito caro, o UFC paga milhões e milhões e milhões de dólares para usada. E é um dinheiro que sai do UFC, pode virar economicamente insustentável se a empresa estiver num momento ruim, se não estiver ganhando tanta grana, e também pode sair do bolso dos atletas. Por que de repente paga o antidoping e não paga um sistema de previdência privado? Ou um sistema de saúde, né? Como é que é? Um plano de saúde melhor. Plano de saúde melhor para os atletas, ou bolsas melhores, né? Esse é um outro problema do custo. E o último problema da política antidoping é a queda de performance. Sim. Né? Os fãs querem ou não querem ver mais nocautes, atletas mais rápidos, mais fortes, mais finalizações? Na verdade querem. Sim. Né? E com a política antidoping, a gente vê muitos atletas, não só a diferença no corpo, mas menos finalizações, menos nocautes, atletas irreconhecíveis comparando no passado. Agora, o que tem a favor
da política antidoping? Primeiro e mais óbvio é a saúde dos atletas. Claro. Tanto a saúde dos seus órgãos, né? Porque o doping, os esteroides anabolizantes são geralmente derivados de testosterona, sobrecarregam rins, fígado, coração. Então você está evitando que pelo menos essa massa, a maioria, que não tem nem condição de fazer um doping que burle o sistema da usada, que é bem justinho para a realidade econômica do UFC, eles poupem o seu próprio organismo. E saúde no sentido de trauma na cabeça, né? Quando você tem mais testosterona, você tem mais força. Então o nocaute é muito mais pesado, muito mais doloroso. Inclusive o Michael Bisping, campeão peso médio do UFC, deu uma entrevista e falou que sobre essa questão do doping, do antidoping, sobre o John Jones, falando do John Jones, que ele acha que o John Jones deveria ser banido do esporte. Ele falou o seguinte: nós não estamos aqui colocando uma bola na cesta, nós estamos aqui agredindo, chacoalhando o cérebro, agredindo outra pessoa. Então acaba sendo uma concorrência desleal. Se você tem um dopado, um não dopado se digladiando, a forma que aquele cara vai te acertar, a potência, a força que ele vai te acertar é muito maior. Então o dano que ele vai causar é maior. Então e o trauma na cabeça talvez seja um assunto mais delicado que a gente tem no esporte. Por ser um esporte tão novo, tão jovem, a gente não tem uma geração de caras de 50, 60, 70 anos que tenham começado no MMA. Então a gente não sabe quais são de verdade as consequências, né? Encefalopatia, demência pugilística, se vai ser como é no boxe, se vai ser melhor, pior. A gente tem um caso como o do Vanderlei Silva, que tem 41 anos, dizendo que tem 13 de 15 indícios de traumas cerebrais. Né? Tem outro pró, eu acho que é uma mensagem, né, aos mais jovens, né, já que antigamente, no começo, ainda na época do Vale Tudo, tinha uma coisa assim: bom, se eu não usar, meu adversário vai usar e vai me meter a porrada. Então, hoje em dia, ainda mais as caixas mais jovens, o pessoal que está entrando no esporte, pode ter o raciocínio: bom, então não está usando porque vai ser pego e vai tomar 2, 4 anos de gancho, então também não vou usar. Né? Então você dá uma mensagem positiva a uma geração de jovens entrando no esporte. Sem dúvida, e você consegue passar isso da forma assim: foi pego, vai ser banido. Então tem esse recado também da punição, exatamente, né? De liderar pelo exemplo ali, né? Enfim, de justificar o não uso muito por conta disso. O outro ponto positivo é o esporte virar mainstream, né? Só vai fechar contrato com o UFC, uma televisão aberta só vai fechar um bom contrato, uma Nike só vai botar o logo no short, se não tiver alguém com chance de morrer ali dentro. A Nike não vai botar o loginho dela no short para alguém morrer com o short dela. Então é o lance da moralização, eles precisam fechar um cerquinho, garantir: ó, gente, ninguém vai morrer aqui, não vai ter um trauma cerebral, não vai ter uma hemorragia interna, podem botar o seu dinheiro com a gente. Sem contar, além dessa questão do morrer, Renato, as marcas não querem apostar num atleta ou numa equipe que seja trapaceiro, porque tem essa imagem, seja visto com essa imagem. Um exemplo é o Lance Armstrong, que perdeu patrocínio da Nike milionário porque trapaceou. O Lance Armstrong, ele perdeu uma coisa de 50 milhões em 48 horas de quebra de contrato publicitário. Pois é, então nenhuma marca vai querer apoiar um atleta que sabe que aquele atleta faz uso de esteroide anabolizante, que ele não está lutando de forma limpa. Então ainda tem essa questão da imagem também, que é importantíssima. Só deixar uma coisa clara: esteroide anabolizante não é sinônimo de ganho de massa muscular. Não necessariamente. Existem muitas formas de você fazer o uso de substâncias que ganham rendimento, gás, capacidade cardiovascular. O Lance Armstrong é um cara raquítico, magrinho, né? Eritropoetina, né? Exatamente, é pior. Que é o lance do ganho das hemácias. Que é o que o Chael Sonnen foi pego. Exatamente. Também, que né? Também. O Chael Sonnen tinha mais substância ali, né? Tinha mais suco do que a magoaria. Essa frase toda é muito boa. E dizem, inclusive, eu já escutei essa resenha, que o Tour de France, né, o ciclismo, ele não tem como ser vencido com um tempo bom sem doping. Puro, né? Tão extenuante, é uma coisa tão absurda que exige tanto de você que, enfim, o lance de virar mainstream, né? A chance de uma dona de casa, mulherada, pessoal mais jovem gostar, precisa dessa moralização, por mais que
muita gente acha hipocrisia. Você precisa ter uma nuvem de que tá sob controle. Isso aí. Por mais que não seja 100% eficaz o exame antidopagem, você tem aquela sensação de que se os atletas se enfrentam e depois eles não caem no doping, por mais que tenham feito qualquer tipo de ciclo e não foram pegos, eles lutaram limpos. Então você ainda tem essa coisa de que, poxa, eu vou apoiar, vou torcer para um atleta que lutou e tá limpo, não usou nenhum subterfúgio para vencer, é um campeão legítimo, né? Então, assim, ainda tem essa coisa da glória esportiva, que é muito importante. Agora, o lance, assim, também uma faca de dois gumes. Por um lado, se a intenção é se tornar mainstream, precisa dessa moralização. Por outro lado, se perde muito dinheiro com a política antidoping. Vamos pensar da seguinte forma: além dos milhões que o UFC paga para a usada realizar os exames de forma independente, já tirou de circuito John Jones, Brock Lesnar, Anderson Silva por algum tempo, atletas assim de nível AAA. Então existe até na internet uma teoria da conspiração dizendo que os irmãos Fertitta botaram a usada porque sabiam que iam vender e que se ferre o próximo, entendeu? Aí o pessoal, o Joe Rogan citando isso no podcast dele, será que não tem ninguém na WME e MG quando vê o John Jones de repente pegando 4 anos de suspensão, coçando a cabeça e fala, vem cá, quando é que acaba essa porra aí desse contrato com a usada, né? Porque você tá tirando de cena grandes atletas. Sim, teoricamente estão perdendo dinheiro. Pois é, então também... Mas tem alguma data desse contrato de expiração? Tem data. Pô, tu me fudeu agora. Não sei. Mas eu acho muito difícil o esporte do jeito que tá hoje, Renato, voltar para 2 caras gorilas que você vai olhar e vai falar, pô, impossível, esse cara tá puro. Entendeu? Hoje em dia, você olha para um Yoel Romero da vida, fala, cara, impossível, esse cara tá puro. Mas o cara tá passando. Tá vencendo. No mínimo ele tá vencendo o sistema. Exatamente, no mínimo, sabe? Então fica aquela nuvem de Pode ser. Pode ser, interrogação ali, pode ser. Você não tá sendo pego. Ele até foi pego aí no exame que passou, mas provou que tinha sido o suplemento batizado e tudo. Aliás, como tem suplemento batizado? Impressionante, né? Eu acho, inclusive, que as empresas de suplementos são filantropos. Porque elas estão pagando para as pessoas, porque o doping é mais caro do que a farinha do suplemento. Exatamente. Então elas estão pagando para as pessoas utilizar. São bons os caras. Os caras são bonzinhos, né? Que falam, toma meu produto aqui, São tá tudo certo. Né? Veredito, André, não temos como acabar na sociedade com o assalto, mas isso não quer dizer que ele não tenha que ser combatido. Eu acho que todas as grandes decisões que a gente toma em relação à sociedade tem que ser encaradas com pragmatismo, né? A lei do o que é menos pior. Relacionado a ser humano, meu amigo, não tem paraíso, nenhuma opção vai ser 100% certa, vai ter problemas, vai ter distorções em qualquer decisão que se tome. Mas eu acho que na balança, o lance da saúde dos atletas e de você querer, que muita gente fala do esporte ser olímpico, se você quiser dar um passo à frente em relação a ganho de audiência, você quiser proteger o lutador muitas vezes de si mesmo, porque o atleta é um cara, o lutador é um cara caótico, é um cara que quer lutar e faz tudo pra vencer o adversário. Então muitas vezes, né, ok, são adultos que se assinam um contrato e tem gente querendo contratar, gente querendo ver, e eles têm que ser responsáveis pelas suas próprias vidas. Ok, mas eu acho que no final das contas a gente imagina ver uma geração de velhinhos com demência pugilística, morrendo do coração, ou uma tragédia dentro do octógono. Eu acho que na ponta do lápis, prós e contras, eu ainda acho que vai elitizar a prática, não tem jeito, mas eu acho que a melhor opção ainda é enxugar gelo. Não sei se você concorda. Concordo, assino embaixo. Acho que essa prática deve continuar, que é importante para o crescimento do esporte, para que não aconteça o que você falou, no futuro os atletas tenham problemas mais graves, até porque ainda tem a questão do peso, a gente falou da perda de peso, o que isso implica lá na frente também, continuo batendo muito forte nessa tecla de perda de peso, mas enfim, não é o nosso tópico do... A perda de peso talvez seja até uma prática pior para a saúde do atleta do que o doping. Pior porque o doping, eventualmente, ele pode fazer, a perda de peso ele faz toda vez que vai lutar.
Né? Não tem Desidrata. como. Eu acho que isso é até um tópico pra gente discutir numa outra oportunidade, hein? Se vocês gostarem desse vídeo, derem o joinha, compartilharem e a gente tiver uma boa audiência, eu trago novamente o galã de Niterói, que agora tem um bambolê. Foi o joinha de bambolê, ó. Para mais um debate aqui no sexto round. André, muito obrigado pela... Não vou agradecer, se a gente é de casa, tá no nosso podcast que agora está no YouTube. Opa! Estará aqui ao nosso lado mais muitas vezes. Sem dúvida, Renatão. Querido, prazer estar contigo. abraço. Um abraço, valeu, galera.